dia a todos e a todas do primeiro ano do ensino médio. Chamo-me Sebastião Soares de Castro e hoje vou trabalhar com vocês sobre poema. É bom que se frise, a princípio, que a diferença entre poema e poesia é bem evidente, embora muitos façam confusão com essas duas palavras. A poesia, entendamos assim, é o estado de espírito, é o sentimento, é aquele insight, aquela condição que a gente sente inspirado para escrever o poema. O poema seria, então, praticamente a materialização da poesia. Quando você transforma esse sentimento, esse estado de espírito em versos, em estrofes, dá-se o nome de poema. Daí o meu questionamento, pessoal. Você lê uma poesia ou você lê um poema? Muito bem. A gente costuma se ler um poema, não se lê uma poesia, não se lê um estado de espírito. Muito bem. Sobre o contexto do poema, assim como vocês estudaram em arte, assim como vocês estudaram nas escolas literárias, e nós estamos começando a ver isso também, e nós vamos trabalhar isso com mais intensidade durante o ano letivo, o poema inicia-se em 1189, com a Cantiga da Ribeirinha, que é mais ou menos assim. Numa do nome ser parelha, entre me foi como me vá, e caja loiro por vós, minha senhora branca e vermelha. Talvez vocês tenham estranhado essa linguagem, né? Mas é a língua portuguesa, em estado de formação. Ela nasce do latim vulgar. Então, como a língua ainda está em formação, essa cantiga, que é medieval, em 1189, há uma contundência se é 1189 ou se é 1198. Então, existe essa divergência. Mas do medievalismo até o modernismo, o poema classifica-se de diversas formas. Então, quais são os objetivos de trabalhar esse assunto? Nós vamos compreender os diferentes textos do gênero poema e analisar o tema desenvolvido nos poemas. Quais são os poemas? Daqui a pouco vou falar. Os diferentes textos do gênero poema, ele pode ser feito em uma letra de música, ele pode ser feito de uma prosa poética, ele pode ser feito de uma elegia, de uma tristeza, de uma época, que é um ódio, um louvor a um campo. Pode ser um hino pátrio, um hino de time de futebol, como vocês conhecem. Então, a poesia se manifesta de diversas formas. E os temas são os mais variados, desde lírico, desde social, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, se nós formos pegar a poesia através do tempo, nós teríamos um poema medieval, um poema clássico, um poema barroco, um poema árcade, um poema romântico, um poema realista, que para nós não existe um poema realista, mas existe um poema parnasiano. O poema realista é na língua portuguesa. O poema simbolista e o poema moderno, que já vou falar para vocês. E, para tanto, nós vamos usar esses seguintes descritores: o D20 e o D13. O D20, que é o descritor 20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E o D13, que é o descritor 13, que é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Muito bem? Então, eu escolhi um poema que vocês estão vendo aqui, Simbolista, do Augusto dos Anjos, que é versos íntimos, que é assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Um homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente necessidade inevitável de também ser fera. Tom fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda apenas sua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga,
escarra nessa boca que te beija. Então esse poema tem um caráter meio pessimista, não sei se vocês perceberam, que é meio escatológico, fala da decadência do ser humano, a perda da identidade e a condição negativa do ser humano. Tem uma certa ligação com um filósofo nihilista, que diz que o homem é um mergulho para o nada. Então, esse contexto dessa poesia simbolista nasce exatamente com essa teoria. Ela foi evidenciada em estudo. E aí, então, eu chamo a atenção para vocês sobre a palavra quimera. O que é quimera para vocês? Vocês já ouviram nos jogos, nas brincadeiras que vocês realizam, essa personagem mitológica quimera? Muito bem. Essa figura é um ser monstruoso, formado de três diferentes animais. Cabeça de leão, corpo de cabra, me corrija se eu estiver errado, e cauda de serpente. Mas no sentido figurado aqui no poema, significa sonho, esperança. Então, em termos de sua última quimera, em termos de seu último sonho, de sua última esperança. Realmente, então, o Augusto dos Anjos é um poeta de mau gosto. Lembrando que esse poema, gente, foi escrito em 1912 e abre portas para o modernismo, que nós vamos estudar no decorrer do ano. O outro verso que trata do mesmo assunto e da mesma temática, que fala sobre a perda da identidade, que fala sobre a condição humana do homem que chega a ser jogado no lixo, né? Não sei se vocês conhecem um poema do Manuel Bandeira chamado O Bicho. Esse poema é bem interessante, porque também fala da animalização do homem. O homem que perde a sua condição de ser humano e é tratado, então, como se fosse um bicho. Observe, viu ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, nem um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O que vocês acham, gente, que é essa exclamação, meu Deus, quando eu alterei a voz? O bicho, meu Deus. Não existe uma certa indignação com relação à condição do homem atualmente, jogada às traças, jogada a desigualdade, a condição de desigualdade do ser humano? É exatamente isso que nós estamos vendo e que nós tratamos. Lembrando, gente, que o poema, ele tem seus versos, que é uma linguagem denotativa, não necessariamente uma linguagem denotativa ou conotativa. No versos íntimos, vocês perceberam que há uma linguagem conotativa, e já no Bicho, do Manuel Bandeira, uma linguagem denotativa, meio que jornalística. Então, são dois textos trabalhando no mesmo tema. E para a composição de poema, que é importante que vocês saibam, nós temos estrofes e versos. Os versos, então, é cada linha do poema. E as estrofes são blocos de versos. E aí cada um recebe um nome. Uma estrofe com um verso é chamado monóstico, com 2, dístico, com 3, terceto, 4, quadra, quarteto, 5, quintilha, 6, sextilha, 7, septilha, 8, oitava, 9, novena ou nona, e 10, décimo. Há de me perguntar, professor, e estrofe com 11, 12? Aí são chamados de estrofes livres, assim como os versos também. Verso de uma sílaba, verso de 2 sílabas, de 3 sílabas, que isso é muito usado no poema clássico, não no poema moderno. O poema moderno, gente, ele está mais para o engajamento, para a denúncia social. Eu espero que vocês façam mais leituras de poemas e se identifique bastante, se inspire e busque nesse prazer de escrever, no prazer de ler, uma forma de se expressar, de falar da realidade, de falar de nossa condição humana, de nossos sentimentos e da alegria de viver. Porque quem escreve poesia
torna-se uma pessoa mais crítica, mais reflexiva, mais apta para viver. Agradeço e até a próxima.